Aula de hoje, notação científica. Não esquece de adicionar nos comentários. Hashtag aula de física, hashtag eu amo física, professor Eric, hashtag aula de notação. Notação científica é a forma de escrever um número muito grande ou muito pequeno. É escrito em base 10 e seu formato é A na base 10 elevado a B. Nós temos um exemplo ali de 2 na base 10 elevado a nona. Então, olha só, esse número ele representa 2 bilhões. Então, em vez de a gente escrever 2 bilhões, um número muito grande, a gente pode representar esse número através da notação científica, aonde ele ficaria 2 na base 10 na nona. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários a sua dúvida. Se não ficou alguma dúvida, coloca lá, hashtag notação científica. Entendido. Ok, vamos para o próximo tópico. O seu formato. A na base 10 elevado a B. Aonde a gente tem A é o número, 10 é a base e elevado a B é o expoente. Então, esse é o nosso formato conhecido, onde também pode ser representado da seguinte forma: A na base 10 elevado ao B. Notem que em alguns autores podem trazer o x, AX10, ou outros autores podem trazer A ponto. Lembrando que x ou ponto, nós estamos multiplicando um valor. Ok? Entendido aí? Qualquer dúvida, preencha ali nos comentários. Se não, dá um ok. Hashtag eu amo física. Vamos aos exemplos. Eu tenho o número 16.000. É um número grande. Eu quero reduzir ele utilizando a notação científica. Então, qual é o procedimento que eu vou utilizar? Nós vamos sempre considerar números grandes da direita para a esquerda, aonde o meu expoente vai ser positivo, ou eu vou estar somando o meu expoente, certo? Outro detalhe, a vírgula a gente vai colocar ela sempre no menor número entre 1 e 10, ou seja, eu vou da direita para a esquerda, vou até na última casa e verifico se ele é o menor número entre 1 e 10. Então, nesse caso, eu vou colocar a vírgula ali no 1. Se eu colocasse a vírgula no 6, eu teria o número 16. E 16 não está entre 1 e 10. Então, eu vou colocar a vírgula no 1. 1 e 10, eles estão um entre o outro, ok? Então, essa é a menor redução que eu posso fazer. Agora, eu vou contar o número de casas que ficou depois da vírgula. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 casas. E aí, vou compor o meu resultado, onde o meu resultado vai ficar da seguinte maneira: 1,6 na base 10 elevado na 4. Porque eu tenho 1,6, a minha base sempre vai ser 10, e eu contei 4 casas depois da vírgula. Então, resultado 1,6 na base 10 elevado na 4, ok? Vamos para um segundo exemplo, quando um número é muito pequeno. Então, nós temos aqui um número pequeno, 0,0048. Esse número é pequeno, como que eu vou representar ele em notação científica? Então, eu vou fazer o processo, considerando ele. Como é um número pequeno, eu vou da esquerda para a direita e meu expoente vai ser negativo, ou seja, meu expoente eu vou estar diminuindo ele, tá bom? Então, nós vamos, primeiro procedimento, vamos cortar o zero e a vírgula que tem ali, elimina eles fora, certo? E nós vamos colocar a vírgula no último número, no sentido que está a nossa flechinha ali, no último número que seja entre 1 e 10. Então, a minha vírgula vai ficar depois do 4. Então, vai ficar entre o 4 e o 8, certo? Então, considerando 4 está entre o intervalo de 1 e 10? Está, ok. Se eu colocasse a vírgula antes do 4, entre o 0 e o 4,
eu teria o número 48 e ele não estaria entre 1 e 10, ok? Então, eu coloquei a vírgula após o número 4. Então, eu vou contar agora quais são as casas que ficaram depois, antes da vírgula, nessa situação, para mim poder montar a minha anotação. Então, eu tenho uma casa, duas casas, três casas. Então, meu resultado de notação científica ficou da seguinte maneira. Eu tenho ali 4,8 na base 10 elevado a menos 3. Lembrando, como o número era pequeno, o nosso expoente é negativo. Quando o número é grande, o nosso expoente é positivo, ok? Então, sempre contando nos sentidos das flechinhas. Ficou alguma dúvida aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, posta nos comentários a dúvida de vocês, que depois eu vou estar respondendo. E se não ficou nenhuma dúvida, coloca ali entendido, coloca o nome de vocês, coloca o nomezinho ali de vocês, o ano que vocês estão e de que escola que vocês são, ok? Coloca tudo isso no comentário para a gente estar acompanhando como que está o desenvolvimento da aula de vocês, ok? E não esquece da hashtagzinha ali, eu amo física, hashtag aula de física, hashtag notação científica, tá bom? Vamos para o próximo tópico? Agora nós temos as operações com notação científica, certo? A primeira operação que a gente vai ver é a multiplicação. Então, na multiplicação, a gente multiplica os números, conserva-se a base 10 e soma os expoentes. Então, gravem bem essa regrinha. Na hora de fazer a multiplicação, nós sempre vamos analisar primeiro a regra para depois fazer a conta. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar bem simples o nosso entendimento. Nós temos aqui 2 na base 10 elevado na quarta, multiplicado por 2 na base 10 elevado a 3. Então, o nosso resultado vai ser qual? Vamos prestar atenção na regra. Primeiro, que nós temos ali, ó, multiplica os números. Então, nós temos os números. Lembram lá do que é o número, o que é base, o que é expoente? Então, os números 2 multiplicado por 2 vai ser igual a 4. Então, nós vamos fazer o próximo passo. Conserva-se a base 10. Então, nós conservamos a base 10. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos somar os expoentes. 4 mais 3 é igual a 7. Então, nosso resultado de notação ficou 4 na base 10 elevado a 7. Então, é assim que eu faço as multiplicações. Vamos mais um exemplo para a gente fixar bem? Então, vamos lá. 2 na base 10 elevado a 4, multiplicado por 5 na base 10 elevado na 2. E nós vamos ter, então, o resultado. Vamos fazer de novo. Lembrando, a gente vai multiplicar os números. Então, 2 vezes 5 é 10. Nós vamos manter a base 10, certo? E nós vamos somar os expoentes. 4 mais 2 é 6. Então, nós temos o resultado 10 na base 10 elevado a 6. Eu posso simplificar mais ainda esse número. Eu posso reduzir mais ainda esse número. Então, se eu quiser reduzir ele mais ainda, eu vou fazer o primeiro processo que a gente fez lá na primeira operação de reduzir um número. Só que a gente já está reduzindo um número que já está em notação e estamos reduzindo ele mais ainda, certo? Na prova, eu vou considerar os dois valores. Se vocês chegarem nesse resultado, tá certo. Se vocês reduzirem mais ainda, também está certo, tá bom? A redução é para a gente deixar o número menor possível, ok? Combinado? Então, vamos lá. Vamos reduzir mais esse número ainda. Lembrando, eu quero reduzir, então ele é um número grande e eu preciso reduzir. O sentido dele vai ser da direita para a esquerda e meu expoente é positivo, então eu vou somar o meu expoente. Eu já tenho expoente 6, então eu vou somar mais um expoente. Eu vou colocar a vírgula até o último número, que nesse caso meu último número ali é o 1, certo? Então o 1 ele está entre 1 e 10, ok, certo? E eu vou contar
quais são os números que ficaram depois da vírgula. Então, eu tenho ali um número depois da vírgula. Então, eu vou somar esse número, 1, mais o meu expoente 6, porque como eu quero, é um número grande, eu quero reduzir, eu somo. Então, o resultado vai ficar 1 na base 10, certo? Elevado na 7. Então, eu reduzi mais ainda esses números, ok? Entenderam aí esse processo? Então, assim, as duas respostas estão certas, tá bom? Vocês consideram, no resultado que vocês chegarem, eles vão estar certos. Quanto menor eu deixar o número, melhor vai ficar. Essa é a função da notação científica, tá bom? Há alguma dúvida na multiplicação? Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, tá certo? Não esquece de colocar o seu nome, a turma que você está e de qual escola que você é, ok? Para a gente estar considerando as presenças, tá bom? Então vamos para o próximo tópico. Então, só para fazer um comparativo, nós temos ali, ó, 100 na base 10 elevado na quinta, que é a mesma coisa que 10 na base 10 elevado na sexta, que é a mesma coisa que 1 na base 10 elevado na sétima, certo? Esses três resultados são a mesma coisa, tá bom? Compreendido aí? Então, ok. Vamos passar para o próximo. Então, próximo tópico, divisão. Divide os números, conserva-se a base 10 e diminui os expoentes. Essa é a nossa regrinha para divisão. Vamos no exemplo, bora lá. 4 na base 10 elevado na sexta, dividido por 2 na base 10 na 7. Então, qual vai ser o nosso resultado? Vamos ver a regrinha. Primeiro, divide-se os números. 4 dividido por 2 é igual a 2. Depois, conserva-se a base 10, ok? E por último, vou diminuir os expoentes. Então, diminuindo o expoente, 6 menos 7, eu tenho o resultado de menos 1. Então, meu resultado dessa conta é 2 na base 10 elevado na menos 1, certo? Vamos para um próximo exemplo para a gente fixar bem, tá bom? Nós temos ali 8 na base 10 elevado à quinta, dividido por 2 na base 10 elevado na 3. Qual é o nosso resultado? Então, regrinha básica, divide os números. 8 dividido por 2, 4. Mantém-se a base 10, certo? E aí, eu vou diminuir os expoentes. 5 menos 3, eu tenho 2. Então, meu resultado, 4 na base 10 elevado na 2. Essa é a minha divisão. Ficou alguma dúvida? Lembra? Dúvida? Comenta ali nos comentários, posta nos comentários a sua dúvida. Nós vamos estar tirando essas dúvidas de vocês, certo? A maioria que tiverem dúvidas, nós vamos estar fazendo outro vídeo para estar tirando essas dúvidas. A gente vai tirar essas dúvidas também através do Meet, certo? E não esquece lá, hashtag ok, hashtag eu amo física, certo? Para quem entendeu, dá um joinha, ok? Coloca lá, ok, entendido, né? Hashtag notação científica, certo? Vamos marcar presença nessa nossa aula aqui, tá bom? Vamos para o próximo tópico, então. Agora, eu vou estar trabalhando com subtração e soma. Então, a regrinha é assim. Os expoentes precisam ser iguais, faz a operação, subtração ou soma, e mantém os expoentes. Então, é bem simples. Vamos a um exemplo para a gente entender. Eu tenho 2 na base 10 elevado na 2, menos 1 na base 10 elevado na 2. Então, vamos para a regrinha. Primeiro, os expoentes são iguais, expoente 2 com expoente 2. Ok, então se eles são iguais, o que a gente faz? Faz a operação. A operação dos números, eu tenho ali que 2
menos 1, vou ter o resultado que é 1. Mantenho o expoente da base, mantenho a base 10 e mantenho o expoente. Então, meu resultado ficou 1 na base 10 elevado a 2. Então, é super simples, tá? Vamos fazer, então, um exemplo com soma. Eu tenho 4 na base 10 elevado a 3, mais 2 na base 10 elevado a 3. Então, vamos para a regrinha. O expoente é igual, expoente 3 é igual ao expoente 3. Ok, então vamos fazer a operação de soma entre 4 e 2. 4 mais 2 é igual a 6. Então, eu vou manter os expoentes. Eu tenho o resultado que 6 na base 10 elevado na 3. Essa é a minha resposta para o cálculo da soma. Ok? Entendido ali? Então, muito simples. Basta eu lembrar das regrinhas. Os expoentes precisam ser iguais. Aí basta eu fazer a operação, menos ou mais, e manter o expoente e a base, certo? Ok? Vamos para mais um tópico, então. Vamos dar uma complicadinha. Tava fácil demais, né? Para ser verdade. Vamos deixar um pouquinho mais difícil para a gente ver como funciona, tá bom? Nós vamos fazer uma nova soma. Nós vamos somar ali 4 na base 10 elevado a 3 mais 0,1 na base 10 elevado na 4. Então, como que eu vou fazer essa conta? Vamos voltar à nossa regrinha. A regrinha diz o quê? Que os expoentes precisam ser iguais. Notem, meus expoentes são diferentes. Eu tenho o expoente 3 e o expoente 4, eles são diferentes. E agora, professor, não dá de fazer? Dá. Como que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que transformar, nós vamos ter que deixar ele com a mesma base. A gente já viu nos exemplos anteriores que a gente pode estar trabalhando com os expoentes diferentes. Basta eu estar fazendo as conversões. Então, nós vamos fazer mais uma conversão aqui para a gente entender. Nós vamos precisar primeiro igualar os expoentes. Então, vou manter ali o 4 na base 10 elevado na 3. E agora eu vou trabalhar o meu expoente 4, para mim deixar ele igual, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho um número pequeno. Eu quero aumentar esse número. Então, eu vou cortar a vírgula. A gente corta o zero e a vírgula. Né? Lembrando que o sentido que a gente vai trabalhar é da esquerda para a direita. E o meu expoente negativo, ou seja, eu vou diminuir o meu expoente. Então, vou contar o número de casas que ficou. Então, eu vou colocar uma vírgula e vou contar o número de casas. Eu tenho ali uma casa, certo? Então, essa uma casa, 1 menos 4, vou ficar com o expoente 3. Então, meu resultado vai ficar como 1 na base 10 com meu expoente 3. Então, assim eu fiz a conversão. Agora, olha só, eu posso fazer a conta. Por quê? Porque agora sim eu tenho os expoentes iguais. Eu tenho o expoente 3 e o expoente 3. Então, vamos fazer essa continha? Os expoentes são iguais? São iguais. Então, vamos fazer a operação. 4 mais 1 é igual a 5, mantém-se a base elevado a 3. Então, essa ficou a conta. Então, a gente complicou um pouquinho mais, certo? Por que que eu mostrei isso? Porque vocês vão ver muito isso nos cursinho pré-vestibular, no Enem. Vai ter muitas pegadinhas assim. Então, essa é uma das formas. Mas, com certeza, aqui vocês conseguiram. Se vocês pegaram bem esse macete, anota esse macete, assiste a aula de novo, faz a anotação no caderno. Se ficou alguma dúvida, posta ali no comentário, tá? Posta lá na plataforma também as dúvidas de vocês, que a gente vai estar trabalhando e tirando essas dúvidas, ok? Então, agora, bora praticar, né? É só o que a gente precisa fazer, pôr tudo isso que a gente viu em prática. Então, poste as suas dúvidas nos comentários,
preencha o quiz que está na descrição do vídeo e faça as atividades que estão postadas na plataforma. Lembrando, tá, que o quiz e as atividades, tudo vale nota, certo? Então uma dica muito importante para vocês, ali no quiz do YouTube, eu preparei um materialzinho e ali tá uma questão da prova de vocês, certo? Então preenche ele, se ficar com dúvida, posta as dúvidas, porque uma questão de prova já tá ali no quiz, tá? Então já estou entregando para vocês a primeira questão da prova de vocês. Faça as atividades que estão postadas na plataforma para depois a gente poder corrigir. E não esquece das hashtags eu amo física, hashtag aula de física, hashtag bora praticar, né? E a hashtag professor Eric. É isso aí. Um abraço para vocês, certo? E espero encontrar vocês em breve. Muito obrigado.